Algumas histórias nunca chegam a uma conclusão, permanecendo como ecos de um mistério insondável, fragmentos de uma verdade velada. Há 30 anos, 6 crianças foram encontradas mortas nas margens do Rio São Francisco, em Minas Gerais. A acusada, uma jovem mulher chamada Viviane, não lembrava de nada. Ela se viu em meio a um turbilhão de suposições, com manchetes de jornais insinuando possessão demoníaca, mas sem provas definitivas. Agora, em março de 2000, a mesma Viviane vive no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, e o que parecia esquecido retorna à superfície. Seria Viviane uma vítima de algo sobrenatural, ou uma assassina sem memória? É essa pergunta que ressurge quando um jornalista finalmente consegue uma entrevista. Eu não sei por onde começar. Talvez pela primeira coisa que lembrei daquela noite. Não era o grito das crianças, nem o toque da água fria do rio. Era uma escuridão. Ela parecia ter vida própria. Viviane hesita, os olhos perdidos no vazio da sala. Ela fecha as mãos trêmulas no colo. Eu tinha 20 anos na época, morava em uma pequena casa perto do rio, com paredes de madeira desgastadas e janelas que rangiam ao vento. Não conhecia as crianças, elas não eram da minha vizinhança, mas as vozes. Ah, as vozes, sua voz se arrasta, como se estivesse se afundando nas memórias sombrias. As vozes evoluíram uma semana antes. Eram suaves, sussurrantes, quase como se o vento estivesse tentando me dizer algo. Eu não entendi as palavras, mas senti uma presença, algo me observando. Era como se o próprio rio estivesse falando comigo, suas águas se transportavam como se contivessem segredos. Viviane afirmava que a sensação de ser observada aumentava a cada dia. Eu não consegui dormir, comecei a me isolar de todo mundo. Algo estava errado comigo, mas eu não sabia o que. Era uma pressão constante, como se algo estivesse se alimentando do meu medo. Na noite do crime, ela se lembra de estar próxima ao rio, o brilho da lua refletindo na água. Eu não estava lá por escolha própria. Minhas pernas. Elas se moviam sozinhas. Não consegui controlar meu próprio corpo, como se uma força externa me puxasse para mais perto da margem. As crianças estavam brincando na margem, rindo, como se nada acontecesse. Mas eu senti. Ela estava lá. Uma entidade, uma presença que me seguia por dias, sussurrando promessas de liberdade. Viviane começa a tremer ao lembrar do que vinha a seguir. Eu vi seus rostos mudando. A alegria se transformou em terror. Mas eu não entendia isso. Eu estava imóvel, como se fosse uma espectadora da minha própria vida, sem controle sobre o que estava acontecendo. Ela faz uma pausa longa antes de continuar. Quando voltei a mim, minhas mãos estavam sujas de sangue. Eu não me lembro de ter tocado em nenhuma criança, mas elas estavam todas ali, mortas, estranguladas, esfaqueadas. A sensação de culpa e horror começou a se instalar dentro de mim, como um veneno. A imprensa foi rápida em sugerir possessão, com base no comportamento estranho de Viviane. Mas as autoridades seguiram com o assassinato. Eu queria acreditar que não era eu. Talvez fosse mais fácil acreditar que algo entrou no meu corpo, algo maligno, mas a dúvida nunca me deixou. Ela conta sobre os primeiros dias após a prisão. Eu acordei no meio da noite e ouvi risadas infantis. Elas me perseguiram, mesmo dentro da cela. Os guardas disseram que era minha culpa, que eu estava sendo punida. Aqueles risos se tornaram ecos aterradores que não me deixaram em paz. Viviane menciona que, após algum tempo, as vozes mudaram, não eram mais risadas. Agora eram gritos. Gritos de dor, de desespero. E eu sabia que era ela. Uma entidade. Aquela presença que não me deixava, que me lembrava constantemente do meu pecado. Ela começa a descrever a entidade. Ela nunca teve forma física. Sempre foi uma sombra, uma presença. Sentia o ar gelado, o cheiro de podridão que acompanhava sua presença, como se a morte tivesse sido estabelecida em mim. Com o tempo, Viviane começou a acreditar que a entidade havia escolhido. Eu não sei por que eu. Talvez por eu ser frágil, vulnerável. Mas ela me escolheu. E eu fui usada. Como um brinquedo em suas mãos, manipulada para satisfazer suas vontades obscuras. Ela afirma que tentou lutar contra isso, já que os remédios não faziam efeito. Pedi ajuda a padres, médicos, mas ninguém acreditou. Diziam que eu era louca, que eu estava delirando.
Mas eu sabia que ela estava em mim. E a luta era constante, uma batalha que eu não poderia vencer. O tormento de Viviane se intensificou com o passar dos anos. Mesmo depois de tantos anos aqui, a entidade não me deixou. Ela ainda está comigo. Ela se alimenta do meu medo, da minha culpa. Cada lágrima que eu derramo, cada grito que não consigo soltar, alimenta seu poder sobre mim. Há noites em que eu sinto seu toque. Um frio percorrendo minha espinha, um peso no peito. Nessas noites, eu não durmo. O sono se tornou um campo de batalha, onde sou obrigada a confrontar meus piores medos. Ela nunca quis as crianças. Elas foram apenas um aviso, um sacrifício. Ela sempre quis a mim. Eu sou o prêmio que ela busca, e o que me aterroriza é que ela pode conseguir. Viviane relatou momentos em que sentiu que a entidade tentava assumir o controle novamente. Às vezes, sinto como se estivesse novamente naquela noite. Como se estivesse à beira do rio, presa no corpo de outra pessoa, revivendo aquele horror sem fim. Eu sei o que ela vai fazer quando conseguir. Ela quer algo mais do que minha vida. Ela quer minha alma. A ideia de ser arrastada para a escuridão me deixa em pânico. Não há escapatória. Eu sou dela. Sempre fui. Desde o momento em que eu vi, eu sabia que estava perdida. A única coisa que me resta é viver com isso, dia após dia. Ela sussurra para mim todas as noites. Diz que está perto. Perto de me levar completamente. Eu não sei quanto tempo mais posso suportar essa tortura. Eu a vejo nas paredes, nas sombras, no reflexo do espelho. Ela não vai embora, não importa o quanto eu tente. É como se estivesse grudada em mim, uma sombra indesejada. As vozes das crianças nunca silenciaram. Elas também estão presas a mim. São testemunhas de algo que nunca entenderam completamente. Às vezes, sinto que eles estão tentando me avisar. Eu sinto culpa, mas não pelo que fiz. Sinto culpa por ser fraca. Se eu tivesse sido mais forte, talvez pudesse ter evitado tudo. A fragilidade da minha alma se tornou uma porta para o inferno. Eu não as matei. Não diretamente. Elas foram levadas pela entidade, assim como eu fui. Fomos todas vítimas. A sensação de impotência é esmagadora. A sala de entrevistas parece fria conforme Viviane termina seu relato. As crianças. Elas ainda chamam por mim. Mas agora, eu não sei se são elas ou a entidade que está me enganando de novo. O silêncio preenche o ar por alguns instantes antes que Viviane faça sua última declaração. Seja o que for que me possuiu naquela noite, ainda está comigo. E eu sei que nunca vai me deixar em paz. Seria possível que uma força invisível, incompreensível, pudesse tomar o controle de uma vida, ou estamos simplesmente lidando com uma mente destruída pela culpa? E, no final, quem realmente era a entidade? Uma presença maligna, ou algo muito mais humano e terrível? O destino de Viviane continua sendo um enigma, deixando-nos com uma única certeza. O mal, seja ele externo ou interno, deixa cicatrizes profundas que permanecem para sempre. O que somos capazes de fazer por amor? Até onde iríamos para proteger aqueles que amamos, para mantê-los vivos, mesmo quando a morte já os abraçou? É fácil, num lampejo de racionalidade, dizer que deixaríamos partir. Mas, quando a perda se aproxima, quando sentimos a mão gelada da morte sobre aqueles que significam tudo, nossas convicções desmoronam. Em uma pequena vila no interior do Brasil, em 1947, esse dilema encontrou respostas aterradoras. Aline, uma jovem marcada pela dor, precisou enfrentar a escolha entre aceitar a morte de sua mãe ou lutar contra as forças naturais que governam a vida. Sua escolha deu início a uma sequência de horrores que a vila nunca esqueceria. A história começa em um cenário de isolamento. Aline e sua mãe, Dona Matilde, moravam em uma antiga casa de pedra no alto de uma montanha na Serra da Mantiqueira, a poucos quilômetros de uma vila chamada São Sebastião do Alto. A casa, construída no início do século XX, tinha uma arquitetura robusta e imponente, mas com o passar dos anos, se tornou sombria, com musgos cobrindo as paredes e as janelas sempre fechadas. O local parecia carregar um ar de tristeza e abandono, e a doença de Dona Matilde acentuava ainda mais essa atmosfera. Nos últimos meses,
A saúde da mãe piorava rapidamente, e Aline, filha única, passava os dias cuidando dela, esperando pelo inevitável. Dona Matilde era uma mulher de forte presença, conhecida por todos na vila. Sua generosidade e força de espírito a tornaram uma figura respeitada, mas com o tempo, a doença debilitou sua mente e corpo. Em 1947, quando a história toma seu curso, Matilde estava confinada à cama, com o olhar perdido em devaneios que Aline não podia compreender. No entanto, a jovem filha acreditava que sua mãe estava sendo assombrada por algo além da doença. Nas madrugadas, ela ouvia sussurros saindo do quarto da mãe, vozes abafadas que faziam seu coração gelar. Matilde frequentemente murmurava sobre figuras escuras à espreita e sombras que se moviam pelas paredes. Aline atribuía essas falas à febre, até que começou a testemunhar fenômenos que desafiavam sua compreensão. Certa noite, em 12 de maio de 1947, Aline acordou com o som de algo arranhando o chão de madeira do corredor. Ao acender a lamparina, viu marcas profundas que não estavam ali antes. As janelas estavam fechadas e o vento lá fora soprava frio, mas algo dentro da casa estava se movendo. Quando se aproximou do quarto da mãe, o som cessou abruptamente. Ao abrir a porta, encontrou Dona Matilde sentada na cama, com os olhos fixos na escuridão do canto do quarto, como se estivesse acompanhando algo que Aline não podia ver. "Eles estão aqui", disse a mãe, com uma voz rouca. Aline sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas tentou ignorar o medo crescente. Afinal, o que poderia estar ali? Nas semanas seguintes, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Objetos caíam inexplicavelmente, as velas apagavam sozinhas, e o cheiro de podridão começou a infestar a casa. Em um dia, ao limpar o porão, Aline encontrou um antigo diário pertencente à sua avó, Amélia, que morrera muito antes de ela nascer. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas o conteúdo a chocou profundamente. Amélia relatava encontros com espíritos e entidades que vagavam pelas montanhas, especialmente nas noites de lua nova. Ela falava sobre rituais antigos, herdados de sua família, que invocavam forças para proteger os mortos, em alguns casos, trazê-los de volta. Aline percebeu que a doença de sua mãe não era apenas física. Algo muito mais sombrio estava enraizado naquela casa, naquela linhagem. Desesperada e sem saber mais a quem recorrer, Aline decidiu chamar o médico da vila, o Dr. Elias, em 28 de maio de 1947. Elias, um homem de meia idade de espírito cético, fez o caminho até a casa na montanha em uma manhã fria e nebulosa. Ao examinar Dona Matilde, o médico concluiu que sua condição era irreversível. Ela estava à beira da morte. Entretanto, ele notou algo que Aline já temia. Matilde não parecia apenas doente. Seu corpo estava gelado, mas o coração batia forte, como se algo estivesse prendendo sua alma entre a vida e a morte. Elias sugeriu que Aline se preparasse para o pior, mas, antes de partir, murmurou que a casa tinha um peso que ele não conseguia explicar. Naquela mesma noite, Matilde pediu a Aline que se aproximasse da cama. Com uma voz fraca, mas firme, ela segurou a mão da filha e fez um pedido desesperado: "Não me deixe ir. Há uma forma. Aline, você sabe o que precisa fazer." Aline, aterrorizada, sabia a que sua mãe se referia. As práticas antigas mencionadas no diário de Amélia poderiam impedir a morte de Matilde, mas a um preço terrível. A jovem estava dividida entre o amor profundo por sua mãe e o medo do que poderia desencadear ao desobedecer às leis naturais. Os sussurros que antes pareciam um delírio febril de Matilde agora eram algo mais. Havia algo à espreita, esperando que Aline tomasse sua decisão. No início de junho de 1947, com o coração apertado e o medo corroendo sua sanidade, Aline decidiu realizar o ritual descrito no diário de sua avó. Era uma noite sem lua, e a casa estava mergulhada em uma escuridão espessa. Seguindo as instruções do diário,
Aline coletou ervas, desenhou símbolos antigos no chão de terra do porão e preparou a oferenda que a tradição exigia: sangue. Tudo estava pronto para impedir que sua mãe fosse levada pelo além. As velas tremeluziram conforme Aline pronunciava as palavras do ritual, e o vento uivou lá fora, como se o próprio mundo se contorcesse diante do que estava acontecendo. Quando o ritual terminou, houve um silêncio mortal. Aline sentia o coração batendo forte no peito, esperando algum sinal. Por um momento, tudo pareceu calmo, e ela acreditou que havia falhado. Mas então, algo se moveu no quarto de Dona Matilde. Ao subir as escadas, Aline viu que sua mãe estava de pé ao lado da cama. O terror tomou conta dela. Matilde não parecia viva, mas também não estava morta. Seus olhos eram profundos, vazios, como se algo muito mais antigo e maligno estivesse habitando aquele corpo. Aline percebeu, tarde demais, que o ritual não trouxera sua mãe de volta, mas algo horrível a havia possuído. Nos dias que se seguiram, Aline tentou cuidar de Matilde, mas a mulher que agora andava pela casa não era sua mãe. Ela se movia de forma lenta e antinatural, suas articulações estalando a cada passo, e falava em uma língua desconhecida. Aline começou a ouvir risos vindo das sombras, e a casa, antes apenas sombria, se transformou em um lugar de puro terror. As paredes pareciam respirar, e a escuridão nas janelas pulsava como se houvesse algo vivo lá fora, observando. O cheiro de podridão piorou, e Aline não conseguia mais distinguir se ele vinha do exterior ou do próprio corpo de sua mãe. No final de junho de 1947, preocupados com o sumiço de Aline e Dona Matilde, alguns moradores da vila resolveram visitar a casa na montanha. Eles bateram a porta por horas, mas ninguém respondeu. Quando finalmente entraram, o que encontraram foi aterrorizante. A casa estava completamente deteriorada, como se décadas houvessem passado desde que alguém a cuidara. O cheiro de morte impregnava o ar. No andar de cima, no quarto de Matilde, os vizinhos encontraram Aline sentada ao lado da cama, pálida e com os olhos vazios, como se sua alma tivesse sido drenada. Ao lado dela estava o corpo mumificado de Dona Matilde, imóvel, mas com um sorriso macabro congelado em seu rosto. Após a descoberta, Aline foi levada para a vila, mas algo nela havia mudado para sempre. Ela já não falava, não comia e seus olhos estavam sempre fixos em algo invisível, algo que só ela podia ver. O médico da vila tentou ajudar, mas Aline permanecia em um estado de transe permanente, balbuciando palavras incompreensíveis sobre a escuridão, a montanha e uma presença que nunca a deixaria. A vila, temendo que algo sobrenatural estivesse em jogo, isolou Aline em uma pequena cabana à beira da floresta, esperando que o tempo pudesse curá-la. Um mês depois, um padre foi chamado para visitar Aline, na esperança de exorcizar os demônios que a assombravam. Durante o ritual, Aline teve um acesso de lucidez. Entre gritos e convulsões, ela revelou a verdade. Sua mãe não estava morta. O ritual tinha funcionado, mas havia trazido algo além de sua compreensão. Dona Matilde estava viva, de algum jeito macabro, e continuava a vagar pela montanha. O espírito que habitava seu corpo a havia amaldiçoado a caminhar eternamente, e agora, Aline também estava presa à mesma maldição. Ela sentia a presença de sua mãe ao seu lado, sempre esperando, sempre observando. Os aldeões, tomados pelo medo e pela culpa, decidiram queimar a casa de Aline e Matilde, acreditando que isso quebraria a maldição. Em uma noite fria de agosto de 1947, eles subiram a montanha com tochas nas mãos, determinados a acabar com o terror que assombrava a região. No entanto, ao chegarem lá, descobriram que a casa já estava em ruínas. As janelas estavam cobertas de fuligem e o interior estava completamente devastado. No porão, encontraram os símbolos do ritual desenhados por Aline meses antes, mas algo estava errado. As marcas estavam reviradas, como se uma força sinistra as tivesse distorcido. Os aldeões, sem saber o que mais fazer,
decidiram queimar o que restava da casa. Enquanto as chamas subiam, uma figura apareceu entre a fumaça. Era Dona Matilde, ou pelo menos o que restava dela. Sua pele estava enegrecida, os olhos vazios, e seu corpo se movia de forma grotesca. Ela caminhou em direção ao fogo, sorrindo de maneira macabra, enquanto os aldeões fugiam apavorados. A casa foi consumida pelas chamas, mas algo terrível permaneceu nas montanhas. Matilde e Aline, agora ligadas eternamente pela maldição, se tornaram lendas, figuras de uma tragédia que nunca mais deixaria São Sebastião do Alto. A vida na vila nunca mais foi a mesma após aquela noite. Os habitantes de São Sebastião do Alto evitavam a montanha, e rumores começaram a se espalhar sobre visões de Aline e sua mãe vagando entre as árvores nas noites mais escuras. O luto e a culpa pelos eventos assombravam a mente dos sobreviventes. O que uma filha seria capaz de fazer por sua mãe? O preço que Aline pagou por tentar salvar Dona Matilde foi mais alto do que qualquer um poderia imaginar. E agora, a sombra do passado pairava sobre todos que ousavam se aproximar daquele lugar amaldiçoado. Décadas se passaram, e a história de Aline e Dona Matilde se tornou uma lenda local. Aqueles que se aventuravam nas montanhas nas noites de lua nova relatavam ouvir sussurros no vento, como se a própria terra estivesse contando uma história de desespero e arrependimento. O espírito de Matilde parecia ainda habitar os lugares onde o ritual foi realizado, presa em um ciclo eterno de sofrimento. Os mais corajosos que ousavam acampar nas proximidades da antiga casa relatavam ter visto uma figura feminina, sempre de longe, parada entre as árvores, observando com olhos vazios. A tragédia de Aline deixou uma cicatriz profunda na vila. Ninguém mais falava abertamente sobre o que havia acontecido, mas todos sabiam que a maldição ainda rondava. Crianças cresciam ouvindo histórias de fantasmas e entidades nas montanhas, avisadas para nunca subir sozinhas. A montanha, antes um símbolo de beleza e tranquilidade, agora era vista como o lar dos mortos inquietos. Os aldeões viviam com medo, sempre à espera de que algo terrível voltasse. Afinal, ninguém sabia se o sacrifício de Aline havia realmente quebrado a maldição ou apenas adiado. Anos mais tarde, em 1967, um grupo de pesquisadores decidiu investigar a lenda de Aline e Dona Matilde. Eles subiram a montanha, armados com equipamentos modernos e a arrogância de quem não acredita em superstições. Quando chegaram às ruínas da casa, encontraram o lugar exatamente como descrito nas antigas histórias, um cenário de destruição e desespero. No entanto, ao explorar o porão, algo despertou. O grupo de pesquisadores nunca foi visto novamente, e seus pertences foram encontrados semanas depois, espalhados pela floresta como se tivessem fugido de algo aterrorizante. A maldição da montanha continuava viva. Agora, ao fim desta história, resta uma pergunta que ecoa nas mentes dos que se atreveram a ler até o final. O que você faria no lugar de Aline? Você enfrentaria a morte de uma pessoa amada ou buscaria, a qualquer custo, uma forma de trazê-la de volta, mesmo sabendo que isso poderia trazer algo muito pior? Aline cruzou a linha, enfrentou o desconhecido e pagou com sua sanidade e alma. Até onde você iria por amor? Estaria disposto a desafiar as leis naturais, sabendo que o preço a ser pago poderia ser muito maior do que qualquer um é capaz de suportar? Você escutaria a voz do seu filho, mesmo depois de enterrá-lo? Eu enterrei o meu há 6 meses. Mas ele ainda me chama. Toda noite. Sempre às 3 da manhã. No começo, achei que era minha cabeça. O som era baixo, como um sussurro saindo das paredes. Mãe, estou com frio. Achei que estava enlouquecendo. Mas aí eu ouvi a risada dele. A mesma de quando ele brincava com os carrinhos no chão da sala. Fui até o quarto. A porta estava entreaberta. O abajur aceso, e os brinquedos dele estavam no lugar certo, todos alinhados. E um deles se mexeu. Eu parei, olhei para dentro e escutei de novo. Fecha a porta, mãe. Ele tá aqui comigo. Meu sangue congelou.
Perguntei. Quem tá com você, filho? Silêncio. Até que a voz voltou. Mais baixa, mais trêmula. Acho que ele quer você também. O quarto inteiro ficou gelado. O espelho embaçou. E uma sombra se mexeu no canto. Mas eu não corri. Porque se meu filho ainda tá aqui, eu não vou deixá-lo sozinho de novo. Nunca mais. Tranquei a porta por dentro. Me sentei na cama dele. E esperei. Tudo estava quieto. Até eu ouvir passos. Lentos. Arrastados. Do lado de fora do quarto. Alguém parou na porta e ficou ali. Só. Respirando. Mas não era o meu filho. A respiração era pesada. Como se não tivesse pulmão nenhum. Ele foi buscar você, a voz disse. E dessa vez, veio de dentro do armário. Meu corpo travou. Filho? Silêncio. Eu abri o armário. Nada. Só as roupas dele, o cheiro ainda igual. Mas quando fechei a porta, o espelho do quarto refletia algo que não estava atrás de mim. Era ele. Mas não era mais o meu filho. Os olhos estavam escuros. O rosto, sem expressão nenhuma. Como se ele tivesse esquecido quem eu era. Ele apontou para o chão. E eu vi um segundo par de pegadas, molhadas, que não eram dele, e vinham em minha direção. Eu quero sair. Mas algo dentro de mim diz que, se eu abrir essa porta, vou descobrir quem está com ele. E talvez ele nunca tenha estado sozinho. Eu não deveria ter olhado no espelho. Agora, ele sabe que eu vi. O meu filho não está mais ali. Ou melhor, ele não é mais ele. Aquele ser, com os olhos vazios, está no lugar dele. E ele não quer mais ir embora. As pegadas estavam se aproximando de mim. Eu ainda não sabia o que fazer, mas a porta já estava trancada. Então eu pensei, eu posso esperar até amanhecer. Mas então, uma voz diferente ecoou dentro da minha cabeça. Por que você não vai até ele? Eu olhei para o espelho mais uma vez e vi aquele sorriso. O sorriso que ele dava quando estava feliz. Mas agora estava distorcido, horrível. Eu sentia como se ele estivesse me chamando para um lugar, onde eu não conseguiria sair. Eu queria gritar, correr, mas eu não consegui. Olhei para o canto do quarto, e ali, na sombra, algo começou a se mover. Era uma figura, alta, magra, a mesma sombra que eu vi no espelho antes. Ele vai ficar com você. A porta estava trancada, mas eu sentia algo atrás de mim. Eu respirei fundo e me virei. E foi quando eu vi a coisa. A coisa que se disfarça de meu filho. Mas não era mais ele. Ele não estava mais sozinho. Ele nunca esteve. Eu não conseguia respirar. A coisa atrás de mim, eu sabia o que ela queria. E ainda assim, não conseguia me mover. Era como se o medo tivesse me aprisionado. A sombra se aproximou. Eu podia sentir a pressão no ar, como se a casa estivesse apertando todos os meus pulmões. Cada passo que ela dava fazia o chão ranger. Eu queria olhar, queria ver o que estava ali. Mas a cada segundo que passava, o terror me dizia para não virar. Mas era tarde demais. Ela sussurrou, como se fosse a voz do meu filho, mas deformada. Mãe, agora você não vai sair mais. E foi quando eu finalmente olhei. Era ele, mas não era. Era o rosto dele. E ao mesmo tempo não era. Os olhos estavam fundos, vazios, sem vida. Mas o pior não era o corpo. Era o que estava ao lado dele. Eu vi outra coisa. Era uma presença. Um ser alto, com mãos enormes, sem dedos. Ele estava ali, em pé, imóvel. Ele vai ficar com você agora. Eu gritei. Tentei correr até a porta, mas ela estava trancada. E quando virei para a janela, vi o reflexo no vidro. Ele estava ali. O ser estava atrás de mim. E o meu filho, agora, sorria. Mas era um sorriso de quem não está mais vivo. Agora eu sei a verdade. Ele nunca esteve sozinho. E eu
Nunca deveria ter voltado para essa casa. Eu não posso sair. A casa me prende. E agora, é como se eu fizesse parte dela. Eu olhei para o espelho mais uma vez e vi o que nunca quis ver. O reflexo não era mais o meu. Era o meu filho. Mas ele estava diferente. Os olhos não eram mais dele. O sorriso não era mais dele. Era o sorriso da coisa que o possuía. Eu ouvi uma risada suave, vinda do fundo do quarto. Era como se ele estivesse me chamando para vir até ele. Para ficar ali, para sempre, com ele, com a coisa. Eu já não me importava mais com o que estava acontecendo. Eu sabia o que eu tinha que fazer. A porta estava trancada, mas eu estava pronta. Eu ia abrir, entrar e nunca mais sair. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, eu ouvi a voz. Era uma voz familiar, suave, do fundo do quarto. Você nunca vai sair daqui, ele já tem você. E eu finalmente entendi. Eu nunca saí dessa casa. Nunca saí do quarto. Porque, na verdade, eu nunca fui a mesma desde que enterrei meu filho. Agora, ele está comigo. E eu estou com ele. Para sempre.